Olá, olá, boa noite, seja bem-vindo. Vamos falar sobre maternidade no congelador. Esse é o título do livro da minha convidada de hoje, a doutora Ana Lúcia Beltrame. Ela é ginecologista e obstetra, especialista em reprodução humana. Maternidade no congelador, título do livro dela. É claro que é uma brincadeira que nós estamos falando para as mulheres que vão deixando a maternidade cada vez para depois, né? Depois eu penso no assunto, depois eu vejo isso, mas depois pode ser que seja tarde, porque o organismo da mulher tem ritmos e prazos diferentes do que o organismo do homem. E é isso então que eu vou conversar com a doutora. E outro motivo que me inspirou trazê-la aqui para uma conversa com vocês é que muitas pessoas têm me perguntado como eu engravidei, né, aos 39 anos. Então acho que vai ser uma conversa muito rica para todas aquelas mulheres que estão tentando ou que pensam no assunto congelamento de óvulos, enfim, né, como isso é na prática para aquelas mulheres que estão a todo vapor trabalhando, mas que ainda deixam a maternidade para depois. Eu já vou dividir tela aqui com a doutora Ana e te convido a esta conversa para quem você sentir que vai se interessar pelo assunto. Quanto mais perguntas vocês enviarem, mais eu trago aqui para a nossa conversa. Tudo bem, doutora? Oi, Isabela, tudo bem e você? Tudo ótimo, boa noite. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Boa noite, obrigada a você pelo convite, um prazer aqui estar falando com você. Doutora, você é tão linda, adorei esse visual desse cabelo, Você com gostou? essa toda. Eu vou deixar só um pouquinho aqui os comentários para ver se Claro. chega uma pergunta que vai ser importante aqui para a nossa conversa, tá? Mas depois eu tiro para a gente poder te ver melhor. Não, fica à vontade, fica à vontade. E você tá bem? Gravidinha, linda? Cada dia mais grávida. Hoje eu estou fazendo 7 meses. 28 semanas? Você tá? E sete. 27 semanas, Sete. 27. Sete. É confuso, né, esse negócio das semanas? É porque os meses, eles são solares e as semanas são lunares. É, Então tem uma correspondência e nem sempre é exatamente o mês com a semana. exato. Mas agora você tá quase na reta final. Daqui a pouquinho tá aí no colo. Agora a ficha está caindo, sabe, doutora? E os prazos vão ficando cada vez mais curtos, então é um misto de ansiedade com medo e tudo mais. Mas eu fiquei muito feliz em ter você comigo nessa conversa, doutora. A live ficará gravada. Eu sei que hoje é um dia, né, que tem muitas pessoas ainda se deslocando, mas quem não puder assistir, depois vai poder acompanhar todas as suas informações. O seu livro, Maternidade no Congelador, é fantástico, porque a gente fica deixando decisões para depois, mas o organismo da mulher tem prazos muito, eu não vou dizer cruéis, são prazos. São prazos, São exato, prazos. Eles exato. parecer cruéis se a gente demorar para pensar neles, né? Então eu queria trazer aqui o meu agradecimento e o convite para quem tiver perguntas, encaminhe também para a caixinha que eu trago aqui para a conversa com a doutora Ana na primeira oportunidade. Doutora, como tem sido esses últimos tempos na clínica, na Ela Saúde, na sua profissão, com esse adiamento da gravidez? Esse assunto é um assunto do momento, justamente porque o que que acontece, Isabela? As mulheres, felizmente, elas estão ocupando cargos na vida profissional mais altos, estão se dedicando à parte de estudar, estão se dedicando à própria vida, aos seus anseios pessoais e vão deixando a maternidade para depois, né? O deixar a maternidade para depois é que é o preço que a gente pode pagar, que pode ser, o custo pode ser alto, justamente por conta da limitação biológica que a gente tem. Então, atualmente, né, a mulher ela tem essa possibilidade de investir na carreira, nos estudos, e eu falo que hoje a mulher de 40 são os novos 30, né? Porque a gente, antigamente com 40 anos, na época das nossas avós,
era muito diferente, né? A mulher, ela ocupava um outro papel na sociedade, ela era uma dona de casa, muitas vezes, não que a dona de casa não tenha seu valor, né? Mas, assim, ela engravidava muito cedo e quando estava com os 40 anos já estava com os filhos criados e tudo mais. Hoje em dia, a mulher, ela está começando a pensar em engravidar lá para os 30, 35 e muitas vezes vai chegando perto dos 40. Exato. A natureza, né, dos nossos ovários, principalmente, ela tem realmente um tempo limitado, né? Ao longo da nossa vida, a gente vai perdendo a quantidade, mas a gente vai tendo também um acometimento da qualidade dos nossos óvulos. E isso tem um impacto direto na fertilidade das mulheres, né? Então, muitas vezes, quando a gente se sente pronta para engravidar, que já está com a vida profissional estabilizada, que você já organizou sua vida financeira, e fala: não, agora realmente chegou a hora de eu me dedicar na maternidade, para a maternidade. Daí a gente pode encontrar uma dificuldade, justamente por conta da limitação dos óvulos, tanto em quantidade quanto da parte qualitativa também. É. Não é lenda, viu, gente? Não é, ilusão acreditar que com o tempo a mulher ela então vai perdendo as chances de engravidar naturalmente. Antes da gente falar de congelamento, doutora, Uhum. e outras técnicas, tem a pergunta aqui da Alê, que tem 41 anos não, 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 pera lá, deixa eu fazer uma outra aqui. Qual a probabilidade de uma gravidez natural aos 41 anos? Tá, ótima pergunta. A primeira coisa que eu queria falar é que engravidar não é fácil. Parece que só engravida quem não quer, né? Porque a partir do momento que a mulher ela resolve engravidar, que ela normalmente percebe que não pode não ser tão fácil assim. E eu falo, Isabela, que a mulher ela tem dois momentos. Ou ela não quer de jeito nenhum, e ela fica horrorizada com a possibilidade de estar grávida, fica fazendo um monte de teste, ou então ela quer para ontem, né? Quando ela resolve que ela quer para ontem. E daí, quando ela quer para ontem, ela percebe que engravidar não é fácil. Para você ter uma ideia, uma mulher com ao redor de 25, 30 anos tem uma chance mensal de engravidar ao redor de 25%. Né? Isso é uma Repete, de alguém. repete, por favor. 25%. Então, a chance de uma mulher em torno de 25, 30 anos engravidar mensalmente é ao redor de 25%. Alguém que tenha 35 anos, essa chance mensal é ao redor de 15%. Para mulheres com mais de 40 anos, essa chance mensal ela é em torno de 5 a 10%. Então, veja, ao longo dos nossos anos, ao longo da nossa vida, a gente vai ficando mais difícil engravidar. Justamente por aquilo que eu acabei de falar, por conta da eficiência reprodutiva dos nossos óvulos. Então, apesar de, às vezes, a gente ter óvulos, né, que a gente consegue, existem maneiras da gente avaliar a reserva ovariana numericamente, a qualidade dos óvulos realmente pode estar mais comprometida e, por isso, a dificuldade de algumas mulheres. Então, a Lê pergunta qual a probabilidade de gravidez natural aos 41 anos? Qual que é a De porcentagem mensal? 5 a 10% por mês. 5 a Lê. Bom, o que que eu gostaria só de trazer aqui, doutor, antes de passar para a próximo assunto? O próximo assunto não, né? Vai ser esse o assunto, mas para a próxima Sim, pergunta, é que por mais que essa porcentagem diminua, a gravidez acontece, claro, né? claro. No caso, eu tomava anticoncepcional, doutora, por muito tempo e decidi parar aos 39, considerando a hipótese que demoraria muito para engravidar, já que eu Uhum, estava com 39 e tomava anticoncepcional por muito tempo. uhum. Mas eu queria trazer aqui um elemento, que aí eu passo agora para você, doutora, a relação com o estresse. Porque me parece que quanto mais tempo vai passando, ou seja, aí a chance vai diminuindo, o estresse também vai aumentando, porque aí eu estou correndo com o Exato. tempo, considerando que a minha chance de engravidar naturalmente é menor e o estresse aumenta. E eu tenho certeza que eu não estar tentando controlar as coisas ao meu redor, quando eu reduzi o estresse, eu engravidei.
Olha, o estresse realmente é o mal do século, né? Ainda mais nessa pandemia aqui, que a gente fala, duvido que não tenha alguém estressado com a situação que a gente está vivendo aqui no país, né? No mundo, na verdade, né? É claro que, assim, existe uma curva, né? A gente está falando de probabilidades, né, Isabela? Então, existem mulheres de 39 anos que param a pílula e conseguem engravidar, existem mulheres que vão demorar um ano, existem mulheres que vão demorar 3 anos, existem mulheres que não vão engravidar, né? Então, não é que alguém que tenha acima de 35 anos não vai engravidar espontaneamente. O que ela precisa saber é que pode ser que seja mais difícil. Que estatisticamente isso daí estatisticamente a chance dela pode ser menor. E essa questão do estresse que você está me falando do ponto de vista científico, é difícil a gente medir o estresse, né? Mensurar e colocar, estatisticamente falando, qual é a porcentagem de contribuição do estresse em relação à dificuldade de uma paciente engravidar. Eu acredito realmente que tenha um impacto. Eu acho que assim, a gente não é um útero, um ovário, um cérebro, a gente é um organismo e as coisas, exatamente, assim, as coisas elas interagem entre si, só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque o que que acontece? Às vezes a mulher, ela fala que ela já nasce culpada, né? A gente já tem culpa de tudo. E a maternidade, ela muitas vezes ela é cobrada da mulher como assim, poxa, você não vai engravidar, você não está conseguindo engravidar. E quando a gente fala de fertilidade, a gente fala de fertilidade do casal. Então, aquele casal não está conseguindo engravidar. E muitas vezes a sociedade vai colocando para a mulher: olha, você não está conseguindo engravidar porque você está estressada. Você tem que viajar, você tem que parar de trabalhar e tudo mais. E a mulher ela vai deixando e não vai investigar. Então, vocês que estão assistindo a live, se tiver alguém que está com dificuldade de engravidar e não está conseguindo engravidar, pode até ser que o estresse ele tenha um papel nisso, mas primeiro de tudo, a gente precisa fazer uma avaliação com um especialista e ver se não tem alguma coisa diagnosticável que a gente consiga tratar para conseguir engravidar. Porque o que eu pego, Isabela, são muitas mulheres que às vezes passaram anos tentando engravidar e não conseguiram engravidar e que são culpadas pelo estresse, porque a mulher, como eu te falei, quando ela quer engravidar para ontem. Se ela já não está conseguindo engravidar, ela já está estressada. Então, é complicado a gente também só colocar a culpa do estresse, porque existem outros fatores que realmente podem contribuir aí para a infertilidade e que podem ser subdiagnosticados por conta desse diagnóstico aí dado pela sociedade, entendeu? É muito importante, doutora, você disse, às vezes o casal está tentando engravidar e fica nessa tentativa por anos, até procurar ajuda, né? Exatamente. Qual seria a sua recomendação para um casal que tem de engravidar? 6 meses, tentou, não conseguiu, aí procura, né, a doutora Ana, procura uma ginecologista. Qual seria um tempo médio de tentativas naturais até se investigar profundamente? Para uma mulher que tem menos de 35 anos de idade, a gente considera infertilidade, e veja, infertilidade não significa que aquele casal não possa engravidar espontaneamente, significa que ele está tendo uma dificuldade de engravidar. Quando em um ano de tentativa, e tentativa significa não usar métodos contraceptivos, não significa tentar no período fértil. Assim, estou há um ano sem usar métodos contraceptivos e não conseguimos engravidar. Neste caso, para mulheres com menos de 35 anos, a gente pode esperar um ano. Para mulheres com mais de 35 anos, como a gente tem a questão do tempo, que é importante, o tempo para essas mulheres, elas são tempos sensíveis, são 6 meses. Então, 6 meses para mulheres com mais de 35 anos, é recomendado que elas sejam avaliadas por um especialista em fertilidade. Pronto, então, minhas queridas, não esperem tanto tempo para procurar ajuda, se hoje, né, há tanta informação e tantos recursos. Doutora Ana Paula Pena, uma neurologista fantástica, está aqui dizendo que sofreu muito com isso,
né, quando você estava falando sobre a cobrança da gestação, né, para a Sim. mulher e a dificuldade de engravidar. Antes da gente entrar na questão do homem na história, a gente está falando aqui mais ou menos de 35 anos, doutor, eu até coloquei, né, aqui no tema da nossa live, gravidez depois dos 35 anos, mas veio na Uhum. minha cabeça esse número. Tem, assim, alguma idade em que realmente a coisa começa a ficar mais sensível para a mulher? Olha, você pensou direito. Esse número veio certo na sua cabeça. Existe um marco que são 35 anos. Claro que não é assim, depois de 35 anos e um dia você vai ter dificuldade para engravidar, mas é ao redor dos 35 anos que a gente já começa a ver um prejuízo da quantidade, da qualidade dos óvulos e um decréscimo significativo nas taxas de gravidez. A gente tem um outro ponto na curva, que são aos 38 anos, e um terceiro ponto aos 40 anos também. Então, por isso que a questão da preservação da fertilidade, o congelamento dos óvulos, sempre o ideal é que seja feito abaixo dos 35 anos. Só que o grande ponto é que muitas vezes na sociedade moderna, né, que as mulheres planejam engravidar mais tarde por conta do trabalho e às vezes não encontraram um parceiro até essa idade, muitas vezes com menos de 35 anos a mulher não está pensando nisso, né? Então, apesar de o ideal ser que a gente faça esse congelamento abaixo de 35 anos, a maior parte das mulheres faz acima de 35, porque é realmente naquele momento que ela não tem um parceiro, ou não tem uma perspectiva de gravidez, que ela começa a ficar preocupada com esse assunto. É. Ontem eu ouvi uma história de uma colega que eu acho interessante compartilhar. Ela está com 38 anos e ela congelou os óvulos no ano passado. E ela Uhum. disse assim, congelei porque não tenho ainda nem namorado. Então, muitas, né, o que você tem visto, doutora? As mulheres estão congelando mesmo sem ter um parceiro fixo, um namorado, um noivo, enfim, uma previsão de um relacionamento estável, ou elas ainda estão fazendo isso quando estão ou casadas ou no relacionamento estável? Olha, é mais comum quando a mulher ela não está num relacionamento estável, assim, ela procura mais, e é engraçado, Isabela, porque assim, é uma tecnologia muito boa que a gente tem, a criopreservação de óvulos, e eu vejo isso como uma cientista, uma médica, com muito bons olhos. Poxa, que bom, né? Que bom que a gente tem essa tecnologia, que a mulher ela consegue preservar a sua fertilidade na idade que ela congelou os óvulos. Mas quando as mulheres vêm aqui e a gente sempre bate um papo grande com essas mulheres, elas vêm com uma sensação de derrota, de assim, poxa, eu tô vindo congelar os meus óvulos porque eu não arrumei nenhum parceiro, porque eu não engravidei até agora. E é engraçado é aí que vem essa cobrança social, né, interna muito grande. Eu falo, não, felizmente você veio congelar seus óvulos porque a gente tem essa tecnologia que te permite congelar os óvulos e preservar a sua fertilidade. Então, a maioria são pacientes que não têm parceiro, ou então, assim, tem um parceiro recente, não estão pensando em engravidar naquele momento, mas a gente também tem outros públicos. Um outro público é de mulheres que têm algum problema oncológico, têm câncer, né? E que vão ter que ser submetidas a cirurgias, a tratamentos de quimioterapia e de radioterapia, e por conta disso vão ter que adiar a maternidade. Então, assim, é um grande ganho para essas pacientes, porque do ponto de vista oncológico, a gente tem excelentes tratamentos, então a sobrevida dessas pacientes, ela é muito boa, e claro que elas vão querer viver depois, né? Viver, e para aquelas que querem constituir uma família, ter a oportunidade de preservar a sua fertilidade, que pode ser prejudicada pelos tratamentos de quimioterapia que ela pode ser submetida. E existem casais também que resolvem, né, que não se sentem prontos para engravidar, ou que naquele momento não querem engravidar, mas também não querem deixar a vida passar e não ter mais essa possibilidade. Então, muitos deles falam assim, olha, a gente não quer ter filhos, mas a gente não quer perder a oportunidade de tê-los se a gente resolver quando a minha esposa tiver com mais de 40 anos. É um público menor, mas ele existe sim.
Uau! Olha, tem muitas perguntas chegando agora sobre processos de congelamento de óvulos e tudo mais, mas antes, vamos dar um passo atrás. Tem muitas perguntas, doutora, eu vou tentar colocar aqui na sequência, para depois a gente falar realmente sobre congelamento, tá? A Lê, que tinha feito aquela Uhum. pergunta, ela está com 41 anos e que está tentando há 6 anos na tentativa natural. Então, 6 anos já passou já o tempo para procurar ajuda, é isso? É isso, olha, eu sugiro que você procure um profissional especializado em reprodução assistida, porque aos 41 anos o tempo é muito importante para você, né? Então, assim, é muito recomendado que você seja avaliada por um especialista para te indicar o melhor tratamento. A Luciene, ela diz, né, quando se toma remédio por muito tempo, sem menstruar, olha que polêmico, isso ajuda a conservar os óvulos? Olha que pergunta boa, pergunta inteligente, muito boa. Infelizmente, não, não. A gente tem essa ideia e não ajuda. E daí eu vou aproveitar esse gancho e falar de duas coisas. Primeiro, respondendo a pergunta dela, o fato de não menstruar e de não ovular, né? Porque o anticoncepcional, ele inibe a ovulação, não interrompe o processo natural de apoptose, que é a morte celular programada dos óvulos. Então, não adianta. Os nossos óvulos, eles são programados para morrer e eles vão morrer na data que eles vão ter que morrer, independente se você está usando anticoncepcional ou não. Isso é uma má notícia. E como é que o corpo esse óvulo, doutora? Como é que o corpo quer, Isa? Desculpa. Se no caso, né, a mulher está tomando um remédio que ela não menstrua, ou seja, que ela não tem ovulação, como que o corpo elimina esse óvulo? Então, as células, elas são destruídas, né? Então, elas sofrem um processo de degeneração espontânea. Então, não Entendi. tem uma eliminação, é uma degeneração espontânea. Isso que é a apoptose. Tá. E acontece, independente se usa anticoncepcional ou não. Agora, uma outra coisa que você falou, existe um mito também da questão do uso do anticoncepcional por muito tempo, que vai prejudicar a fertilidade. Isso é um mito. Então, o uso de contraceptivos orais, injetáveis, qualquer tipo de anticoncepcional, ele não atrapalha a fertilidade. Então, para você quem está tomando anticoncepcional, fala assim, eu preciso fazer uma pausa, porque senão vai me fazer mal. Isso é mentira, isso é mito, não altera a fertilidade. Nossa, gente, por isso que eu adoro conversar com gente inteligente, né? E informação é o melhor remédio, porque aí se não vai buscar informação, vai botar a culpa no tempo do remédio. Ou Exatamente. aí o marido, né, ou o companheiro vai falar assim, porque ficou tomando muito remédio. Porque, de uma maneira Exatamente. geral, a culpa recai mais sobre a mulher. Ah, sim, Isabela, sim, a culpa ela recai sobre a mulher. E eu vivo falando, eu falo, não tem culpado. A infertilidade ela é do casal. Existem fatores femininos associados à infertilidade, fatores masculinos. Às vezes a gente tem uma associação de fatores, mas a infertilidade não é de um ou do outro. A infertilidade ela é do casal. Então, olha, eu até vou pedir, quem tiver perguntas, às vezes eu posso perder aqui na Na nossa tela, linha. melhor encaminhar pela caixinha, mas essa aqui eu não perdi. É, a Sabrit, então, ela diz: o uso contínuo de anticoncepcional por longos períodos pode prejudicar as chances de engravidar, então você disse que não, né? Não. E o Fábio, ele diz: tenho 45 anos e quero ter filho daqui a 2 anos. Quais são os riscos genéticos para pais acima dos 40 anos? Olha, Excelente. que pergunta legal, muito legal. Os homens, eles têm a resposta reprodutiva deles ao longo dos anos é diferente das mulheres.
As mulheres, elas são muito tempo sensíveis, os homens nem tanto. Em relação à idade do homem, o que a gente tem comprovado cientificamente é que pode haver um prejuízo genético, ou seja, em relação a abortamentos ou então alguma alteração cromossômica mais prevalente em homens acima de 60 anos, tá? Então, entre 40 e 60 anos, do ponto de vista reprodutivo, não é previsto que exista algum problema em relação à espermatogênese. A espermatogênese é a produção de espermatozoides. Nós, mulheres, não produzimos óvulos. A gente nasce com tanto de óvulos que a gente vai gastar durante a nossa vida. O homem produz continuamente espermatozoides. A cada 3 meses, ele renova a quantidade de espermatozoides que ele tem guardado. Então, por conta disso, os homens não são tão tempo sensíveis quanto as mulheres. Incrível. Inclusive, eu tenho um aplicativo, doutora, que vai mostrando a evolução da bebê, né? Ah, eu sei. A cada semana. E aí eu não lembro qual foi a semana, mas que falava que ela já estava formando os óvulos. Olha que É, loucura. Então, assim, eu exatamente. bebê, antes dos 7 meses, ela já estava produzindo os óvulos. Exatamente. A nossa produção de óvulos, ela é feita intrauterina. Que loucura. Intrauterina. Depois a gente só gasta. Olha aí, gente. A Beatriz, tanto que até a Janine, ela pergunta qual a quantidade normal de óvulos que uma mulher pode ter. É possível saber? Olha, normalmente a gente nasce com 2 milhões de óvulos. E ao longo da nossa vida reprodutiva, a gente vai perdendo esses óvulos, né? Para aquele processo que eu te falei de morte celular programada. Existem maneiras da gente avaliar a reserva ovariana naquele momento da mulher. A gente consegue fazer isso através de exame de sangue, então, principalmente através de 2 hormônios, um deles chamado FSH e o outro hormônio antimileriano. E a gente também ultrassonograficamente consegue avaliar através da contagem do número de folículos, que são aquelas bolsinhas que contêm os óvulos, que a gente consegue olhar no ovário quando a mulher está menstruada. Então, através dessas 2 análises, a gente consegue ter uma ideia da reserva ovariana daquela mulher naquele momento. Essa é a pergunta da Vânia. Dá para saber como está a qualidade ou quantidade dos óvulos? Estou com 35. Sim. A quantidade sim, a qualidade não. A qualidade, não existe nenhum exame que a gente consiga avaliar a qualidade dos óvulos. Por isso que a gente, o único parâmetro que a gente tem realmente é a idade da mulher. Entendi. Tem ainda uma pergunta em relação a tempo de anticoncepcional. A Rosane, ela coloca, por que muitas pessoas, após tomar anticoncepcional durante muito tempo, demoram a engravidar assim que param? Então, é assim, ó, quando você usa um anticoncepcional, o anticoncepcional ele inibe a nossa ovulação. A ovulação, o nosso corpo ele é como se fosse uma orquestra, né? E a ovulação ela acontece porque a gente tem um comando no hipotálamo que manda um comando para a hipófise, que é uma glândula que fica aqui aqui na base do nosso crânio, que manda um comando para o nosso ovário. O anticoncepcional ele bloqueia esse comando. Então, o nosso corpo, quando você usa muito tempo anticoncepcional, às vezes ele fica meio preguiçoso em relação a esses comandos. Por isso que algumas mulheres param de tomar a pílula e ficam um tempo sem menstruar, porque o corpo para ele retomar essa ovulação, ele pode demorar alguns meses, em média, no máximo 3 meses. Agora, se você está ovulando normalmente, e como que a gente sabe clinicamente que você está ovulando normalmente? Se você está menstruando regularmente, todo mês você menstrua, provavelmente você está ovulando regularmente. Então, isso não tem nada a ver com anticoncepcional. Você tem que procurar um especialista, porque provavelmente deve ter algum outro fator que está dificultando você a engravidar. Não o uso prévio de anticoncepcional, porque isso é mito. Pronto. Um mito derrubado pela doutora Ana. Doutora, você disse agora há pouco, né? Nós mulheres nascemos com os óvulos, os homens vão renovando a produção de espermatozoides a cada 3 meses. E que após os Exatamente.
anos, a chance, então, desse espermatozoide sofrer, como ele sofre muitas mutações, aí sim é um problema, certo? Pode ser um problema, pode ser, A lei, ela pode ser. traz gravidez aos 41, tem maior chance de problemas genéticos no bebê? Por que que eu fiz esse comentário? Porque no meu livro, Dá um Tempo, Como Encontrar Limite em um Mundo Sem Limites, a doutora Ana participa, inclusive, né, a respeito de uma pesquisa que realmente trouxe a ideia que qualquer problema genético vem da mãe. E aí você menciona, inclusive, ali no livro, que também tem uma parcela muito importante dessa fertilização feita pelo homem depois dos 60. Exato, exato. Então, assim, como a gente tem mais frequentemente, né, as mulheres estão demorando mais para engravidar, a gente tem mais mulheres de 40 anos tentando engravidar do que homens com 60 anos tentando engravidar, a gente acaba focando mais nesse assunto em relação aos óvulos, da mulher. Mas certamente o homem ele tem uma contribuição, né? Mais do que ele, o embrião, ele não é só o óvulo, né? Ele é o óvulo fertilizado pelo espermatozoide. E a idade é um dos fatores que pode causar essa dificuldade na fertilização do óvulo, mas às vezes, por exemplo, homens que fumam, homens obesos, que têm uma má qualidade de vida, que têm algum outro problema de saúde, pode causar alguma alteração da fragmentação do DNA do espermatozoide, e isso pode prejudicar a fertilização desse óvulo. Ou, eventualmente, pode ser um fator de alteração cromossômica desse embrião. Então, os dois colaboram, né? Então, quando a gente vai avaliar um embrião, a gente sempre tem que avaliar o fator feminino e o fator masculino. Os dois têm contribuição. E essa questão da lei, a gravidez aos 41 anos tem maior chance de problemas Assim, genéticos. é assim, olha, quando a gente faz uma comparação, se a gente for comparar mulheres de 41 anos com mulheres de 31 anos, então, comparativamente, o risco relativo de se ter alguma alteração cromossômica por erros de divisão celular é maior do na mulher que tem 41 anos. Só que o risco dela individual de ter uma criança normal, com alteração cromossômica é muito menor do que ter uma criança normal. Por quê? Porque existe uma proteção da natureza. Então, quando uma mulher engravida aos 41 anos, ela tem mais chance de ter um bebê normal ou um bebê anormal? Um bebê normal. Você engravidar aos 41 anos, você tem mais chance, 30 vezes mais de ter um bebê normal do que alguma alteração. Comparativamente a uma mulher de 31 anos, essa chance de ter alguma alteração cromossômica ela é maior. Fui clara? Repete, doutora. Eu fui claro? Deu para entender? Ou Eu foi fiquei, completo? não, eu fiquei confusa. Se depois, então, dos 41, considerando que é a idade do pai e da mãe, né, estão Sim, ó, juntas. é assim, Isabela, ó. Alguém que tem 41 anos, né? 41 anos. A chance, engravidei. Nossa, o meu bebê, ele tem mais chance de ter um problema ou de ser normal? De ser normal, tá? Por quê? Porque a natureza, ela tem um processo de seleção natural. Então, a grande chance de um embrião anormal é dele não implantar ou dela abortar. Uma vez que ela está grávida, a grande chance é dele ser normal. Agora, se a Entendi. gente for comparar com alguém que tem 31 anos, a chance de aneuploidia, ou seja, de alteração cromossômica, ela é maior aos 41 do que aos 31 anos. Entendeu? Sim. Então, sim. Então, se a gente comparar uma gravidez aos 41 ou aos 31, uma chance de problemas genéticos é maior com 41 anos. Exatamente. Pronto. Então, doutora, você falou sobre o anticoncepcional, o tempo de uso, que é um mito, isso não interfere, né? O que vai interferir Não. outros fatores, e eu tenho ouvido muito, sabe, doutora, depois que eu anunciei minha gravidez, muitas mulheres me questionando como, então, né, eu consegui engravidar, porque já estão tentando há muito tempo.
Então, eu repito para quem está chegando agora, né, não demore muito tempo para procurar ajuda. A doutora Ana já disse, vou repetir, para quem tem mais de menos de 35 anos, um mês tentando, um ano, com Um tentativas ano. naturais, sem uso de, né, de um método contraceptivo, procure ajuda. Mais de 35, 6 meses já é o Seis, suficiente, seis. 6 meses. já é o suficiente para buscar ajuda. E aí, doutora, para aquelas mulheres que não querem ter um problema no futuro de por que eu não pensei nisso, Uhum. como é o processo de congelamento? É demorado? É caro? Quais são as alternativas hoje para uma Passos, mulher? né? O processo ele é rápido, né? O processo ele é como um ciclo menstrual. Então, como que funciona? Quando a mulher ela menstrua, ela vem na clínica, a gente faz um ultrassom para ver se ela está pronta para começar e a gente vai começar a estimular aquela ovulação. O estímulo da ovulação, ele não significa fazer a mulher produzir mais óvulos, mas significa fazer com que ela faça crescer aqueles óvulos que ela iria jogar fora naquele mês. Por exemplo, então, como que funciona a nossa ovulação? Imagina que nosso ovário ele seja uma caixinha que tem vários saquinhos de óvulos. Cada saquinho de óvulos, a depender da idade, pode ter 20 óvulos em uma mulher que tem 20 anos e pode ter 10 óvulos numa mulher que tem 35 anos. Desse saquinho que tem 10 óvulos, se ela não usa nenhum estimulante para ovulação, um óvulo só cresce. Os outros vão morrer naquele processo que eu falei que é a apoptose de morte celular programada. Quando a gente faz o estímulo da ovulação, a gente dá medicação para que aqueles óvulos que ela iria jogar fora no mês, eles cresçam. E como que a gente faz esse estímulo da ovulação? São através de medicações, que são os hormônios, normalmente injetáveis por via subcutânea, normalmente umas canetinhas que a mulher mesmo pode se aplicar na barriga. Esse crescimento dos óvulos, dos folículos, ele demora mais ou menos uns 12 dias. Durante esses 12 dias, ela vai na clínica para a gente fazer o controle de ultrassom e ver os folículos, que são as bolsinhas que contêm os óvulos, e acompanhar o crescimento desses folículos até o momento que o tamanho do folículo me diz que aquele óvulo está maduro para eu poder fazer a coleta de óvulos. Daí o que a gente faz? A mulher ela vai tomar uma sedação, como se fosse fazer uma endoscopia, não tem intubação, não tem nada. A gente vai com uma agulha guiada por um ultrassom por via transvaginal, entra no ovário, aspira o líquido do folículo e daí a gente tem o óvulo. A embriologista, que é a profissional que vai fazer o congelamento dos óvulos, ela olha no microscópio aqueles óvulos, vê se eles estão em boa qualidade, se eles estão maduros e faz o congelamento. Atualmente, o tipo de congelamento que a gente faz chama-se vitrificação, que é um congelamento ultra rápido. E por que eu falo desse tipo de congelamento? Porque isso que revolucionou o processo de criopreservação de óvulos. Antigamente era muito ruim congelar óvulos, porque quando descongelava, os óvulos eles perdiam muito a qualidade. Atualmente, a qualidade dos óvulos ele é absolutamente preservada com esse procedimento que é a vitrificação dos óvulos. Perfeito. E para as mulheres que ainda resistem à ideia porque têm medo de preço e procedimentos, então, qual seria a sua recomendação? Olha, assim, infelizmente, a criopreservação, ela não é nada que se refere à reprodução assistida é coberto pelos planos de saúde, né? Infelizmente. E a Ainda. tecnologia, ela é a gente usa tecnologia de alta complexidade, então ainda é um procedimento que ele não é muito assim, super acessível, né? A gente tem uma limitação financeira. Mas existem vários programas e programas em que a indústria farmacêutica, porque os hormônios, Isabela, eles são caros. Às vezes até os hormônios que são os impeditivos para se fazer o processo de criopreservação. Mas existem várias indústrias, né, que ajudam essas pacientes em relação aos custos
para que elas possam realmente preservar a fertilidade e terem condições financeiras para realizar o tratamento. Interessante. Agora, eu imagino, pelo que eu tenho ouvido e visto, isso tem conforme a procura vai aumentando também, é muito provável que esses custos laboratoriais Eles podem são diminuir. os custos atualmente, claro que vai depender da clínica, vai depender do profissional, mas eles são muito inferiores do que eram há 10 anos atrás, né? Então hoje barateou o custo do procedimento porque realmente assim a tecnologia a gente tem mais clínicas, tem mais, mais medicações, né? A tecnologia, a gente tem muita coisa que é feita, não era importada, hoje a gente tem a produção aqui no Brasil. Então, ele barateou realmente, há 10 anos atrás, era impeditivo. Atualmente, para muitas pessoas, atualmente ele é muito mais acessível. Sim, meninas, eu digo que o custo, na verdade, o valor do congelamento é a sua paz, né? Você saber que você pode, né, viver a sua vida profissional ou as demandas, né, daquele momento sem ficar naquela aflição e gerando mais angústia e estresse, né? Ou por não ter ainda o convívio com alguém para ter, né, um bebê. Então, eu sou super a favor do congelamento, doutora, super a favor, porque é o valor da paz, E né? assim, Isabela, para a gente que tem contato com aquela mulher que quer engravidar, bem que ela faça uma produção independente, assim, quer engravidar mais tarde, ou então para aquele casal que está lutando e não está conseguindo engravidar, é muito difícil mesmo, assim, assim, é uma frustração muito grande. Cada menstruação é um luto, então quando você tem, e claro que assim a fertilidade, como ela depende bastante da idade do óvulo, mesmo o sucesso dos tratamentos de fertilização in vitro, eles são muito melhores com óvulos mais jovens do que com óvulos com mais idade. Porque o que acontece muitas vezes, a mulher fala assim: ah, não, eu vou deixar para engravidar mais tarde, quando eu tiver lá com os meus 41, eu vou fazer um procedimento de fertilização in vitro e eu resolvo minha vida. Só que não é bem assim, entendeu? Não é bem assim. O sucesso de um tratamento de fertilização in vitro, ele depende da idade do óvulo, né? Então, assim, congelar óvulos realmente, assim, é pensar em preservar a fertilidade aí ao longo dos anos. Sim. Conforme o tempo passa também desse congelamento, menor a chance. O congelamento de óvulos, a técnica, quando o óvulo está congelado, não importa 1 ano, 2 anos, 15 ou 20 anos ele congelado, ele vai manter a qualidade dele. Agora, o momento que ele foi congelado, daí sim isso impacta na fertilidade. Então, ou seja, quanto mais cedo também congelar, melhor. A Ana, Melhor. ela está perguntando mais objetividade nesse valor, doutora. 10 mil, 20 mil, 50 mil. Existe uma média, um espectro que a gente pode considerar para o congelamento? Olha, eu vou te falar uma média, né? Como eu falei, isso depende muito da medicação que é utilizada, depende muito do profissional que você vai fazer, do laboratório que você vai fazer, do estado que você tá. Mas, em média, vai gastar em torno de 15 mil, 12 a 15 mil reais. Nossa, abaixou Essa é a muito. média. Hã? Abaixou muito. Exatamente. Abaixou muito. Exatamente. E aí, se alguém falar que isso é caro, aí nós temos que discutir o que é caro e o que é barato, né? Nós estamos falando Exato. da paz, né, de uma mulher que ainda não tem condições de pensar a respeito ao tomar uma decisão. Doutora, de olho aqui no nosso tempo, eu queria trazer aqui uma última pergunta que acho que pode atender todos. A Vânia, tem como auxiliar o organismo a ser mais fértil? Olha, o que a gente sabe que qualidade de vida em tudo, né, tem impacto e na fertilidade também. Quando a gente vai falar de fatores de infertilidade, a gente tem que falar de sobrepeso e obesidade.
Sobrepeso e obesidade podem sim afetar a fertilidade. Quantas pacientes que eu já peguei aqui na minha clínica que vieram com dificuldade para engravidar e a gente vai fazer o índice de massa corpórea, bioimpedância, dar um índice, um IMC muito alto ou uma taxa de gordura muito alta, eu falo, olha, você vai perder tantos por cento do seu peso e depois a gente vai fazer o tratamento. E elas aparecem grávidas. Então, manter uma vida saudável, uma alimentação saudável, sono bom e principalmente a questão do peso é fundamental para a fertilidade. Nossa, eu não fazia ideia que o peso poderia interferir. Muito, Isabela, interfere muito e pouca gente fala nisso. Então, como eu disse, a gente não é um útero separado, a gente não é um ovário separado, a gente é um organismo, né? Um organismo obeso, com sobrepeso, é um organismo inflamado. Já tive muitas pacientes, não sei se alguma delas está ouvindo a nossa live, mas podem fazer o depoimento. Eu falo, emagrece, elas vêm grávidas. Então, perder peso é importante, é muito importante. E mesmo pensando numa gravidez, né? Porque assim, obesidade e gravidez, elas são antagônicas. A obesidade ela pode dar pressão alta, pré-eclâmpsia, diabetes, né? Trabalho de parto prematuro, além de todo o desconforto, porque a própria gravidez você pode falar, né, Isabela, assim, agora no terceiro trimestre você vai tendo limitações, dói as costas, não dorme direito para se movimentar. Imagina se você tem aí uma obesidade associada, né? Então piora a qualidade de sono e todas as comorbidades que podem aparecer por conta do excesso de peso. Nossa, eu imaginei, doutora, que você ia falar estresse, ia falar outras coisas, menos o sobrepeso. Sobrepeso tem muito a ver, muito a ver. Perfeito. Doutora, muitas pessoas agradecendo aqui, né? Que Live, bom! gostando muito, né? Foi uma aula, né? Foi um resumo. Eu imagino que você já falou isso dezenas de milhares de vezes, mas eu quis trazer você e deu certo por ser 1º de abril, um dia muito emblemático, porque a gente tem a percepção, uma das percepções, né, do tempo passar é quando a gente já chega na Páscoa e se dá conta, Exato. né? Já estamos na Páscoa, mas eu explico isso no meu livro, tá? Não é o tema aqui da nossa conversa. Mas queria lhe agradecer, doutora, profundamente pelo seu tempo, por suas respostas, convidar a todos que ainda não seguem a doutora Ana, ela.saúde. Muito bom o conteúdo que tem no Instagram, doutora. Que bom, Isabela. Olha, eu tenho muito a agradecer. Agradeço muito por ter participado do seu livro. Eu te falei que eu li e ele foi muito útil para mim, muito útil nesse processo aí de pandemia. Assim, para quem não leu o livro da Isabela, é sensacional mesmo. Estou falando isso de coração, que eu gostei muito. Inclusive, o exemplar que você me deu está emprestado para uma amiga minha, que eu falei, leia, leia que vai te ajudar. Para nós médicos que vivemos aí com uma briga com o tempo, foi muito, muito legal para mim. Eu também te agradeço por ter escrito esse livro e por ter modificado algumas coisas na minha vida por conta dele. Agradeço a oportunidade de estar falando no teu Instagram e te desejo toda a sorte do mundo, um parto maravilhoso, um final de gestação incrível. E para aquelas pessoas que têm dificuldade, podem me mandar, eu respondo com o maior prazer. E é isso. É isso. Obrigada, Isa. Obrigada mesmo pelo convite. Obrigada, doutora. Nossa missão foi cumprida. Renascer no parto, disse aqui, fiquei com vontade de congelar meus óvulos. Que assim seja. Que assim Excelente, seja. excelente Páscoa, doutora. Muita renovação para você e sua Obrigada, família. querida. Um beijo. Se cuida. Tchau, tchau. Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua confiança. A live ficará gravada aqui no Instagram e também no YouTube. Compartilhe para aquelas mulheres que você sabe que vão gostar desse assunto. E vamos juntos, tempo de qualidade para todos. Tchau, tchau, doutora. Tchau, tchau.